Olá, mais um vídeo da série Brasileiros Estrangeiros como eu. Eu começo sempre saudando a minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Vocês sabem, vocês que acompanham o meu canal, essa série principalmente, sabem que todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas muito especiais. Pessoas extremamente especiais que nos inspiram e porque trazem, cada uma traz a sua história, a sua vivência, a sua experiência. Hoje eu trago para vocês a Juliana da Penha, ou Ju da Penha. Ela é jornalista freelancer, trabalha com projetos comunitários, com comunidades para mulheres migrantes. Ela é empreendedora e trabalha em vários projetos que ela vai nos contar, alguns desses projetos dos quais ela faz parte. E você mora na Inglaterra, né, Ju? Na Escócia. Ah, na Escócia, perdão! Que confusão é essa? Eu falei para você que eu era nômade, a pessoa fica confusa, eu entendo. A pessoa fica confusa na Escócia. Ju, seja bem-vinda. O palco é seu, a palavra é sua. Conte-nos sobre você e a sua experiência como nômade. Bom, primeiramente, muito obrigada, Terezinha, por você ter me contatado e me chamado para participar desse programa que você está fazendo. Esse espaço, né, que está dando para nós que vivemos fora, contar um pouco da nossa história. Gratidão para você me dar essa oportunidade de contar um pouco sobre mim. Eu que agradeço. E, bom, eu sou da Zona Norte de São Paulo, do Parque Peruche, de uma conheço o Parque Peruche. E passei até os 27 anos da minha vida, eu vivi lá. Uhum. E eu trabalhei antes de vir para cá, eu era jornalista, eu trabalhava numa revista de cultura hip hop, a revista Rap Brasil. Durante muitos anos eu passei fazendo reportagens, entrevistas sobre os grupos de hip hop e os projetos sociais também que eram envolvidos com essa cultura. Uhum. E eu comecei a estudar jornalismo, né, por um tempo, mas não terminei, por várias questões, principalmente financeira. Uhum. E eu comecei a Cláudia Canto, né, na universidade, né? Canto. E a Cláudia, né, também a gente sempre teve essa vontade de viajar o mundo, de viajar, de conhecer mais dinheiro, né? Então a gente pensava como que a gente ia fazer e tal. Aí a Cláudia teve essa ideia de ir para Portugal, de fazer uma experiência lá. Nesse momento que ela foi, eu não pude ir, porque né, o meu pai faleceu, infelizmente eu decidi não ir. Ela foi, depois ela voltou, né, com a história do livro dela e tal, e queria voltar lá para fazer o lançamento. Na segunda oportunidade eu já estava preparada, né? Aí eu peguei, nós fomos juntas e tal. Aí chegamos em Lisboa, né? Você chegou junto com a Cláudia Canto em Lisboa. Ela e um outro amigo também, o Flávio, mas eles estavam para ficar um período. A Cláudia tinha, né, muito claro que ela queria lançar o livro dela e voltar para o Brasil, e eu queria ficar, não sabia o que me esperava, não sabia bem o que eu ia fazer, tinha todas as minhas ilusões, meus planos, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou ajudar minha família. Só que aí você começa a ver a realidade como que é, né? Chegar lá, muito, né? A língua não era um problema, né? Porque Portugal, né, não teve o problema da língua, mas teve o problema da documentação. Mas da cultura diferente, né? Mesmo que seja português também, né? É diferente, sim. É bem diferente. Bem diferente. A gente sente, né, já, por exemplo, a nossa forma de ser, por exemplo, no Brasil, nós temos braços abertos, todo mundo pode falar o que quiser do brasileiro, mas nós somos um povo acolhedor, né? Sim, A gente escuta isso em todo canto. Eu acho que a característica mais forte que eu escuto do Brasil, das pessoas que eu escuto, né, que vão para o Brasil, estrangeiro, eles falam: o pessoal é tão acolhedor, né? Então, e quando a gente vai para fora, não sempre é assim.
né? Onde está o acolhimento, né? No Brasil. Não são todas as pessoas, né, que têm esse comportamento fechado, mas no geral é bem diferente. Sim. Aí eu comecei a procurar trabalho, né? Aí eu comecei a ver o que é ser imigrante, né? Comecei a ver, porque tinha essa questão, eu não tinha documento, mas você consegue arrumar trabalho porque muitas pessoas se aproveitam, né, da sua vulnerabilidade, dessa questão de você não ter documento, porque para muitas empresas é conveniente, eles não pagam taxas, né? Pois é. Aí naquele momento ficava aquela situação, para mim eu precisava arrumar um trabalho, então eu aceitava essas condições porque não tinha outra forma e tal. E os empregadores se aproveitam. Aí eu conheci muita gente, né, nessa situação. Aí a história já mudou, de jornalista eu já virei garçonete. Aí se aprende muita coisa também, né? Sim. Muita coisa eu fui aprendendo e tal. E aí eu comecei a tentar ver, né, como que eu vou navegar nesse sistema aqui. Eu tinha, né, estava sofrendo muito com essas opressões, né, de não poder fazer exatamente o que eu queria. Sim. Para ver o que eu podia fazer. E depois eu vi que era possível entrar na universidade lá, e eu não tinha terminado no Brasil. Que o preço era muito, né, uma universidade pública em Portugal. Apesar de você ter que pagar, é muito mais em conta, por exemplo, de você pagar uma universidade no Brasil e tal. Aí eu comecei a me informar mais, aí eu fiz os exames, passei, aí eu comecei a estudar. Aí as coisas foram começando a mudar, porque eu também consegui me legalizar. Sim. Né? Mas, por exemplo, para encontrar trabalho na minha área, sempre tinha a questão da... Tem mesmo, acho que é mesmo uma questão do preconceito, né? Preconceito com relação, preconceito racial, preconceito você ser imigrante, porque a língua era a mesma, né? Então, as pessoas não podiam vir. Mas é a mesma. Aí eu não consegui encontrar trabalho como jornalista e continuei, né, trabalhando para pagar meus estudos e tentando, comecei a trabalhar como voluntária em algumas ONGs lá, né, e conhecer um pouco mais do trabalho de comunitário, que depois eu comecei a me envolver mais. E nesse meio termo também conheci o meu companheiro, o meu marido, e a gente ficar juntos. Aí depois eu terminei e a gente decidiu ir para a Itália, fiquei um tempo na Itália também. Seu marido é italiano? O Pietro é italiano, ele é de Torino. Na verdade, antes da gente decidir casar e ficar junto, quando eu estava na universidade em Lisboa, eu me inscrevi para uma bolsa, né, de intercâmbio na Itália. Então, eu fiz um período na Itália, aí eu fui para Bolonha. Aí imagina eu, lá do Parque Peruche, estudando em Bolonha, na Universidade de Bolonha, uma das universidades mais antigas do mundo, eu fiquei toda feliz e tal. E foi outra experiência também, né? Na verdade, todo esse processo que eu já fiz depois, eu era completamente fora dos padrões, porque geralmente as pessoas na Europa eles têm oportunidade de fazer as coisas tudo quando eles querem, né? Porque as oportunidades são acessíveis. Aí eu já comecei a estudar mais velha, fazendo intercâmbio, só tinha um monte de gente bem mais nova do que eu e tal. Aí eu estava abraçando tudo, né? Eu falei, olha, a hora que apareceu para mim, eu vou abraçar. Não importa o que é a idade, não importa. Cada pessoa faz no seu tempo, não é? Eu penso assim. Você tem toda a razão. E eu fui pensando assim e fui indo. Que ótimo. E depois a gente... eu voltei para Portugal, concluí meus estudos, a gente resolveu ficar junto, casar, né? Aí ele tinha um projeto que ele queria desenvolver em Cabo Verde, um projeto com turismo. Aí eu fui com ele. Para Cabo Verde, uau! Para Cabo Verde. Meu sonho é conhecer Cabo Verde. Você vai adorar. Foi um momento muito lindo, assim, sabe, de poder ir para a África, conhecer, né, um pouco da nossa ancestralidade. Uau, que tudo! Foi muito bom. Eu trabalhei num centro da juventude lá com os jovens, né, desenvolvi algumas atividades com eles.
Uhum. E foi uma experiência muito, muito, muito interessante também para ver, por exemplo, como era a realidade lá, né? Um Sim. lugar lindo, com pessoas maravilhosas, mas a maioria da população, por exemplo, tudo está fora, né? Porque não tem muitas oportunidades. Por conta de tudo que aconteceu no passado, ainda é muito presente a questão do colonialismo, Sim. né? E lá em Lisboa, quando eu morava, né, muita gente, a maioria tinha muitas comunidades das ex-colônias, né, lá em Portugal, tinha muitos cabo-verdianos, né? Sim. E lá em Cabo Verde, em uma das ilhas, tem uma estátua que é o símbolo da ilha, em Santo Antão, que é a coisa mais linda do mundo, que tem uma mãe, né? Ela tá com um lenço acenando, assim, falando tchau pro barco que tá partindo com o filho que tá imigrando e segurando o pequenininho na mão, né? Tipo, que muito, tem a ver muito com o símbolo de lá, né? Que muitas mães falam tchau pros filhos que vivem fora, né? Vivem em outro país, para depois... Que está em busca de uma oportunidade de vida melhor, né? Mas ao mesmo tempo, né, assim, é uma oportunidade de vida melhor porque por questões econômicas as pessoas têm que ir, mas ao mesmo tempo eu conversei com algumas pessoas lá, conheci uma professora lá, aí a gente estava sentado um dia lá na ilha, né, onde ela morava, num lugar bem simples, né, que as pessoas têm uma vida bem tranquila, e a gente estava sentado embaixo de um pé de manga, ela falava, ó, nós somos os filhos da pobreza, mas a gente tem tudo, né? Então, isso quer dizer muita coisa, porque muitas vezes a gente mora, por exemplo, eu moro aqui no Reino Unido, você vê muitas vezes as pessoas têm uma condição de vida melhor, mas também tem muita, muita solidão. Pois é. Problemas, né? Uhum. E você disse, estavam conversando debaixo de um pé de manga. Olha que beleza, que riqueza isso, não é? Que riqueza. Que riqueza. Que riqueza. Me fez lembrar a Cláudia Canto falando, né, as postagens dela, as riquezas escondidas na zona leste, né, de São Paulo. E eu acho incrível, tenho aprendido muito com a Cláudia Canto, falando das riquezas que ela descobre no bairro dela, né? É verdade, a Cláudia me ensinou muita coisa também com relação a isso. É verdade, a gente, né, muitas vezes a gente não, muitas coisas estão do nosso lado, mas a gente não consegue ver, mas também muitas vezes por várias questões, né, que nem lá em Cabo Verde é bem complicada mesmo, né, a situação econômica, então muitas vezes as pessoas vão tentar oportunidades em outros lugares, mas no fundo eles sabem que a terra deles tem riquezas que eles não vão encontrar em outro lugar, né? Como Pois é. sabe que tem na nossa também, cada um sabe, né? Como a gente sabe que tem no nosso Brasil. É verdade. Perdão. Ju, me conta um pouquinho, né? Nos conte um pouquinho sobre os projetos com mulheres migrantes que você trabalha com essas comunidades de mulheres migrantes. Você trabalha em vários projetos. Fala um pouco, por favor, desse com mulheres. Então, esse projeto específico que eu comecei a desenvolver com jornalismo, contando as histórias das mulheres imigrantes, o Migrant Woman Press, começou dessa necessidade que eu tinha de mostrar um pouco do que é, né, a experiência das mulheres com a imigração, principalmente as mulheres negras, que são de outras etnias, né, porque é diferente, por exemplo, uma mulher europeia quando ela mora em outro país, né, ela tem completamente diferente uma mulher que sai, por exemplo, da África ou da América Latina e vem viver na Europa ou nos Estados Unidos, ou uma mulher europeia que vai viver em outro país. As experiências são diferentes. Sim. Então, eu queria mostrar um pouco de como eram as experiências, e não só mostrar, por exemplo, o lado negativo, né, que muitas vezes eu via na mídia, quando se fala de imigração, de mulher imigrante, aí você vê sempre associada aquela imagem sabe, de uma pessoa que está numa situação bem vulnerável, que muitas vezes né, é verdade. Todas essas pessoas têm uma história, né, por trás, e nunca é contada, né? Você nunca vê o nome dessa pessoa, você não sabe, você só sabe, uma imigrante ou uma refugiada chegou, entendeu? Então, sim, eu queria trazer a humanidade de todas as pessoas, a individualidade, a unicidade de cada uma dessas mulheres, né?
e usar a minha experiência como jornalista para contar essas histórias. Sim. Eu demorei um pouco, né, para ter um pouco de confiança para fazer isso, porque muitas vezes, por exemplo, todo esse processo que eu passei de chegar como jornalista, depois ter que trabalhar em outras áreas, né, que me ensinaram muito também, mas por um lado você está fazendo isso porque você não pode fazer outra coisa, né, como se tá oprimida, né? Sim. Então, se despotencializando um pouco, né? Então, eu perdi um pouco a confiança, eu queria fazer e, sabe, ficar naquelas. Aí depois sempre tinha a língua, porque agora eu me sinto confiante em escrever em inglês, em italiano, sem problema, mas sempre tem um processo, né? Você está aprendendo. É um processo que demora um tempo, não é? Demora, né? Aí eu fui buscando confiança. Aí eu falei, eu vou me jogar, né? Vou fazer e depois vamos ver o que acontece. Aí, acho que por um tempo eu trabalhei na Itália, eu fiquei trabalhando um tempo num centro intercultural de mulheres. Eu trabalhava num projeto que ajudava as mulheres a encontrar oportunidade no mercado de trabalho, treinamentos, né, para se inserir, porque as mulheres imigrantes várias vezes muitas chegam com qualificações, chegam formadas, depois encontram um monte de barreira, né? E começam a trabalhar, como aconteceu comigo, em áreas que não tem nada a ver com elas, aí passa anos e anos, entendeu? Sem dar a contribuição que elas poderiam dar para o local. Então, a gente tenta inserir elas na área delas. Aí isso me motivou mais ainda, porque eu fui encontrando cada experiência, né? Cada história. Né? Começa com a barreira da língua, né? Muitas vezes, dependendo do lugar que você vai, mesmo que seja Portugal, né? Porque o português brasileiro e o português europeu tem muitas diferenças, a gente sabe. Viajar para Portugal, por exemplo, e os foras e os micos que nós passamos, e eles no Brasil, né? É normal, é natural, né? Se passar mico, né? Porque tem várias diferenças culturais e idiomáticas, e depois reconhecer o diploma. É verdade, é um processo. Às vezes não reconhece, assim, principalmente quem vem para a Alemanha. É muito complicado, é uma burocracia, e muitas mulheres não reconhecem, assim, o diploma, e vai passando e começam a trabalhar em outras áreas, começam a se reinventarem, né? Começa a se reinventar, ou muitas mulheres, por exemplo, com esse caso de mulheres que eram professoras no país delas, eram políticas, eram empreendedoras, era um monte de coisa, estavam trabalhando, só encontravam trabalho ou na limpeza, ou como cuidadora, que todos esses trabalhos têm um valor, têm a importância deles, mas, por exemplo, não era a função delas, né? Elas tinham investido, elas tinham os sonhos delas. Então, aí a pessoa passa anos e anos assim, aí ela vai perdendo até a autoestima, vai perdendo vai se desempoderando. Aí depois a gente então fazia esse resgate, né? Que bacana isso. Esse resgate é necessário. Muito importante. Muito importante, E assim, a partir do momento que eu me reconheço, que a minha autoestima, que eu resgato a minha autoestima, eu vou ter força para poder para ir atrás dos meus sonhos, não é? É verdade, porque eu desejo realmente. Eu falo isso por experiência própria, que depois que eu fiz esse resgate, né? Porque, na verdade, eu queria fazer o My Grandma Empresa há muito tempo atrás, mas tinha aquela barreira mental mesmo, sabe? Talvez toda essa carga que você carrega, de não que você escuta, de preconceito, de discriminação, vai tendo um efeito, né? E depois fazer uma limpeza bem forte mesmo para tirar, porque não é simples, né? Porque é uma barreira invisível, mas muitas vezes visível, né? Porque muitas vezes eu cheguei com o meu currículo, tudo, e as pessoas não me pegavam, mas muitas vezes eu poderia também ter dado mais força, um passo a mais, mas sabe aquela sim, não sei o quê.
né, tentando e lutando, vai vendo a experiência de outras mulheres. Esse trabalho com essas mulheres me ajudou muito, né? Uhum. Tinha várias histórias de mulheres que chegaram em situações assim, chegaram com tráfico de seres humanos, chegaram em situações bem críticas mesmo, e deram uma volta de 360 graus na vida delas, sabe? Agora estão lá trabalhando, né, ajudando outras. Que né? maravilha. Deram a volta, conseguiram sair dessa situação triste, terrível e seríssima que existe, né? Que existe de pessoas, de seres humanos. Então, na verdade, esse projeto ajudou a você e ajudou várias outras mulheres. Foi assim, uma ajuda mútua, não é? Agora eu estou fazendo eu estou procurando uma forma de dar sustentabilidade para esse projeto, né? Porque eu já estou fazendo ele como voluntária, porque é uma coisa que eu queria fazer muito, entendeu? Uhum. Fazendo ele como voluntária já vai fazer 1 ano, acho que é o momento de tentar dar um passo a mais e sabe, tentar pedir um financiamento, colocar mais mulheres juntas, porque não é um projeto para fazer sozinha, né? Então, outras mulheres para escrever, que nem você, que está aí contar as histórias que está acontecendo na Alemanha, outras mulheres que estão em outros países. Contribuir, tomara que seja capaz de colaborar. Isso, mas eu quero encontrar um financiamento, porque acho digno que essas contribuições sejam valorizadas, entendeu? Sim, quase 1 ano trabalhando como voluntária, merece sim um financiamento. Trouxe outras oportunidades, por exemplo, através desse projeto, eu fiz contato com, por exemplo, esse projeto que eu estava contando para você, o Black City Stories. Através desse trabalho, aí fui conhecendo outras pessoas, né? Aí eu conheci a Evangelista. Esclarece para a gente o que é esse projeto, por favor. O Black City Stories é um projeto lindo, é um projeto de jornalismo colaborativo. São 20 jornalistas freelancers que fazem cobertura do racismo estrutural na União Europeia, em 6 países diferentes, mas usando jornalismo de soluções. Então, a gente mostra, por exemplo, o problema, porém também as contras-narrativas, né? A resiliência das pessoas. E a gente agora teve a primeira fase do projeto, né? A gente teve um financiamento da Comissão Europeia. Que ótimo. O lançamento do projeto. Aí agora nós estamos nos organizando, né, para estruturar melhor, fazer um planejamento, né, fazer um modelo de business para que isso possa gerar, por exemplo, mais oportunidades no futuro. Aí nós vamos aplicar de novo e vamos continuar fazendo esse trabalho, né? Juntar jornalistas de diversos países europeus que vão estar retratando através de vídeos, de artigos, de podcast, e o que está acontecendo nos seus países. Sim. Esses 20 jornalistas são todos negros, todas negras? A maioria são negros, mas nossa ideia é que o projeto seja liderado por negros, que a maioria seja negra, mas nós abrimos também para pessoas que não sejam negras, pessoas de outras etnias. Então, temos vários jornalistas, temos jornalistas europeus também que são brancos, temos jornalistas que são negros, temos jornalistas que são de origem indígena também. Sim. E vocês escrevem em inglês e português também? Qual idioma? Italiano? A gente usa as línguas locais, por exemplo, a matéria na Itália foi em italiano e em inglês, porque como o projeto é europeu, a gente coloca eles, e principalmente porque esse primeiro foi financiado pela Comissão Europeia, eles pedem que seja em inglês. E também como é a língua de comunicação, né? Então a gente usa o inglês, mas todos os artigos, em cada país tem a língua local. Os artigos em alemão estão em alemão, de Portugal estão em português, de holandês estão em holandês, a gente está tentando fazer assim. Tá, maravilha. E tem uma página, como encontra vocês esses artigos? blackcitstories.org.
Ok, e depois eu escrevo quando eu postar o vídeo, eu escrevo também, para facilitar para as pessoas. Depois dá uma olhada, ficou tão bonita. A gente também colocou todos essas pessoas desses 6 países. O web designer o artista visual é brasileiro. Ele criou umas imagens lindas, ficou muito bonito. Então a gente está tentando criar várias pontes, né? Colaborar com pessoas em diversos países. Sim. Uhum. E Ju, nessas andanças todas, né? Portugal, Cabo Verde e Escócia, para não trocar de país de novo, errar país de novo. Você se lembra de algum mico que você passou, que você vivenciou, que você queira compartilhar? Ou, se não lembrar, o que você acha relevante para quem queira se aventurar a ser estrangeiro para estudar ou para realizar o sonho de morar fora, simplesmente? Aí agora eu tô lembrando de um mico, sim, de um dos vários. Em Portugal, né? Que é a língua, para a gente ver que a língua não é a mesma. Quando eu estava procurando trabalho lá, eu menti, né? Eu nunca tinha trabalhado com garçonete, mas ele falou: tem experiência? Tenho, claro que tenho, né? Aí ela, tá bom, então. Aí ela falou: tá bom, então, né? Eu tô lá atrás do balcão. Aí um senhor chega, ele pede uma bica. Bica? E chávena escaldada, né? Aí eu falei assim: meu Deus do céu, o que esse homem tá falando, pelo amor de Deus? Que homem é esse? Uma bica e chávena escaldada. Aí a menina que trabalhava lá também, né, viu minha agonia, ela pegou uma xícara, tirou o café e deu para ele. Uma bica é um café, uma chávena escaldada, a chávena é a xícara escaldada, ele queria que colocasse água quente. Como que eu ia saber isso? Não, tem que ter um tradutor simultâneo. Como que eu ia saber isso? Ele falou, eu fiquei olhando para a cara dele, bem sem graça mesmo, assim. Aí eu falei: ai, meu Deus. Repete de novo a frase, por favor, que ele te pediu. Uma bica em chávena escaldada. Uma bica, né? Em São Paulo, uma bica é um chute, né? Eu falei: nossa. Eu nunca ouvi isso em São Paulo. Uma bica é um chute? Não sabia. Na minha época, né? Falou: vou te dar uma bica, vou te dar um chute. Aí eu falava: meu Deus, o que ele tá me pedindo, pelo amor de Deus? Um café. Uma xícara, simplesmente uma xícara de café. Isso. E o que você acha importante? Tocou o celular, programa ao vivo, assim. Ai, meu Deus do céu. Que dica você dá para quem queira morar fora, como nós estamos morando? Vou pensar, que é mó responsa, né? Imagina pessoas. Eu acho que você tentar encontrar alguma pessoa que esteja no lugar onde você está pensando em ir, conversar com a pessoa, saber um pouco mais do lugar. Por exemplo, eu vim sem perguntar nada para ninguém. Tinha a Cláudia, que tinha um pouco de experiência que ela viveu, aí eu vim com ela, mas é sempre legal se você pudesse informar um pouco de como que é a situação do lugar, como fazer para se legalizar, porque eu não vou falar para a pessoa não fazer ou fazer, né? Porque a gente que sabe da nossa história, da nossa experiência, pode ser muito complicado, né? Você ficar numa situação legal, às vezes tem que passar por muitas coisas, entendeu? Mas tenta se informar, conversar com alguém que está lá, né? E pedir dicas, né? E nunca deixa ninguém te limitar. Se falar que você não pode fazer, que é isso, que é aquilo, nunca desista dos seus sonhos, entendeu? Porque muitas vezes a gente chega com os nossos sonhos, vai até o fim, às vezes pode demorar um pouco, mas se você não desistir, você vai conseguir. Com certeza, com certeza. Acredito no que você disse, assino embaixo, Ju. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar e ir atrás dos nossos desejos, né?
É verdade. Bom, acho que a gente está caminhando para o final. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Queria dizer de novo, muito obrigada, foi muito bom conversar com você, com todo mundo aí. Eu que agradeço. Obrigada por criar esse espaço de comunicação e a gente vai se falar, porque eu também gostaria muito de entrevistar você para o Migrant Woman Press, falar um pouco de tudo isso que você está fazendo aí na Alemanha. Tá bem, vamos conversar sim. Te agradeço muito por ter aceito o meu convite nessa correria da sua agenda. Sou muito grata a você e agradeço muito você que nos assiste, que acompanha o meu canal. Se puder, assine o canal, compartilhe o vídeo e eu te agradeço imensamente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigada. Tchau, Ju. Obrigada. Tchau, Terezinha. Obrigada a você.